Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste terceiro trimestre de 2020, estamos estudando a lição de edição especial, por tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição desta semana tem por tema a vigilância conserva pura a igreja. E o nosso texto base está em Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Quero lembrar aos nossos professores e estudantes da escola bíblica que nesse comentário eu não irei seguir o passo a passo dos tópicos como está na nossa lição, mas eu irei trazer subsídios complementares para seu melhor aproveitamento na EBD. Eu devo lembrar a você, caro assinante, que nessa última lição, de número 13, eu não irei me aprofundar na parábola das 10 virgens, como sugere o autor da lição, que ele fala muito sobre as 10 virgens, mas eu pretendo nesse final de trimestre ficar no contexto da comunidade pós-cativeiro. Porém, eu irei falar no final sobre o conceito da meia-noite, mas para que você entenda melhor, faz-se necessário acompanhar essa exposição desde o início. Amém? Bem, a vigilância ela é tão importante que no sermão profético em Marcos capítulo 13, versículo 37, o Senhor Jesus disse: "E as coisas que eu vos digo, digo a todos, vigiai." O crente deve vigiar, porque sem a vigilância não se poderá chegar até o fim da carreira cristã. Como já sabemos, durante o período em que os judeus retornaram para a sua terra, no pós-cativeiro, eles deveriam reconstruir o templo e os muros da cidade. Eles também deveriam se manter firmes, guardando a identidade religiosa, pois, como já estudamos, a contagem das 70 semanas proféticas de Daniel só começariam a correr depois que o templo e a cidade estivessem construídas. Com o inimigo em cima, marcando, o inimigo sabia das promessas de Deus para o povo de Israel, ele tentou de várias maneiras destruir a reconstrução da nação de Israel. E durante várias ocasiões, em várias datas, os projetos de reconstrução, como vimos ao longo desse trimestre, eles foram interditados justamente por causa da falta de vigilância. A história da volta de Israel do cativeiro babilônico começa justamente com o profeta Daniel orando, e ali por diante começa já uma batalha travada no mundo espiritual para que a obra de Deus não avançasse. E o profeta Daniel, atento às profecias de Jeremias, pois Jeremias escreveu que passados 70 anos Deus faria o seu povo retornar, então o profeta Daniel, de posse dessas informações, começa a orar pelo retorno dos judeus. E para eu falar da vigilância dentro desse contexto, eu preciso dizer que a vigilância é o fruto de 3 verdades teologais, que são virtudes vindas de Deus na vida daqueles que receberam a Cristo e passaram a desenvolver uma nova criatura dentro de si. Essas virtudes teologais são 3, e elas serão 3 palavras-chave que nos farão entender melhor essa lição. Então, essas virtudes teologais, elas estão na Bíblia, elas estão no livro de Corinto, na carta de Paulo a Corinto, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim está escrito: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas desses 3, o maior destes é o amor. Observe que Daniel está imbuído, revestido dessas 3 características. Daniel, ele começa a orar pela volta do seu povo, porque ele tinha uma fé viva em Deus.
E conforme a profecia de Jeremias, Deus faria o seu povo retornar. Da mesma forma, os 50 mil judeus que aceitaram retornar com Zorobabel, na primeira parcela do povo que estava em Babilônia, eles fizeram isso porque eles estavam com uma dessas virtudes, que é a fé. Como também já estudamos em outras aulas anteriores, os irmãos já sabem que a maior parte dos judeus não quiseram voltar. Isso porque em Jerusalém não havia nada. E quem voltasse para Jerusalém teria que recomeçar do zero, teria que ter fé. Já os que ficaram em Babilônia acabaram se estabelecendo, prosperando. Muito embora tivessem ascendência judaica, eles eram babilônicos por nascimento. Portanto, só voltaram os que acreditaram nas promessas da redenção de Deus para Israel e na vinda do Messias. 57 anos depois, Esdras também vai para Jerusalém ensinar a palavra de Deus e traz consigo muita gente. Esdras e esse povo também estavam motivados pela mesma fé do primeiro grupo que veio com Zorobabel. Da mesma forma, Neemias também fez a mesma coisa. Então, a fé produz vigilância, que traz ação. Mas além da fé, o crente também precisa da esperança, como citei no texto de Corinto. E a nossa vida com Deus estimula a nossa esperança. Veja em Romanos capítulo 5, verso 2 até o versículo 4. Assim está escrito: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Perceba que as próprias dificuldades aqui nessa vida produzem esperança, e essa esperança nos faz vigiar. Ainda na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 2 a 3, assim está escrito: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta mesma esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou, em outras traduções, ele é santo. Nessa passagem, João deixa bem claro que quem espera a volta de Jesus procura se manter santo, justamente porque tem a esperança de ser salvo. E depois da fé e da esperança, nós temos aqui a terceira virtude teologal, que é o amor. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, assim está escrito: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A fé nos leva a ter esperança, e por causa da esperança de ser salvo, eu me santifico, e em santidade eu tenho comunhão com Cristo. E na comunhão com Cristo, eu desenvolvo o caráter de Deus em mim. E se eu tenho o Deus Todo-Poderoso em mim, eu amo a sua palavra e amo ao próximo. Porque Deus é amor. Portanto, o amor também é decorrente da vigilância. Porque quem ama, vigia, se policia e se guarda para valorizar todo o amor que lhe foi confiado. Esses sentimentos de amor, esse sentimento de amor a Deus e de amor pelo próximo, é característica de todos aqueles que servem a Deus, inclusive dos heróis da Bíblia. E só para eu não sair do contexto histórico dessa lição, eu vou citar como exemplo apenas os nomes ligados
ao tema que estamos estudando nesse período da reconstrução, do cativeiro. Por exemplo, o profeta Daniel, Mardoqueu, Esther, Zorobabel, Esdras e Neemias. Então note que a vigilância é fruto dessas três virtudes teologais, e essas virtudes são hábitos, comportamentos que são colocados no indivíduo pelo próprio Deus, quando este crê em sua palavra. Essas virtudes não vêm do homem, não se compram no supermercado, não se adquire com uma oração e óleo ungido, mas sim de Deus. Ela vem de um coração aquebrantado e convertido ao Evangelho. Daí a importância da vigilância na vida do crente que guarda a palavra de Deus e espera a chegada de Cristo. Com isso, percebemos que a falta permanente da vigilância na vida do cristão é um péssimo sinal da ausência da fé, da esperança e do amor. Bem, a palavra vigiar significa estar atento. Por isso que quando Jesus concluiu seu sermão profético, ele estava dizendo o seguinte: preste muito atenção nos acontecimentos e sinais, como eu falei. E essa orientação é justamente o sentido de que o crente deve se manter sempre preparado, tendo em vista que o arrebatamento se dará de forma inesperada e repentina. Inclusive, nós podemos ver nessa pandemia do Covid-19 um claro sinal que aponta para a volta de Jesus. E daí cabe o crente vigiar, ficar atento aos sinais que Deus está enviando, se santificar e começar em esperança, fé e amor, praticar a vida cristã. Bem, aqueles que estão sempre vigilantes, estão sempre procurando se manter informados, estão sempre buscando o conhecimento. Perceba que, como eu falei no início da aula, Daniel só começou a orar porque ele entendeu pelos livros. Vamos ver? Veja Daniel capítulo 9, versículo 2. Assim está escrito: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Veja que Daniel era profeta, orava, jejuava, mas Deus não mostrou tudo a Daniel. Daniel teve coisas que coisas que aumentou o entendimento dele sobre a redenção de Israel, que ele, Daniel, teve que ler nos livros. E que livros eram esses? Os livros de Jeremias e Isaías, além de todos os textos bíblicos que estavam disponíveis em sua época. E hoje o Espírito Santo está também pronto a nos revelar, mas a partir do momento que nós tomarmos a postura vigilante de procurar querer saber, de se informar, porque todo crente que vigia procura saber quais são os sinais proféticos concernentes ao arrebatamento da igreja. Ele procura saber quais são os sinais que correspondem com os sinais que Jesus falou que antecederiam a sua volta. A vigilância também nos fala da capacidade de controlar a si próprio, ou seja, ter a capacidade de, na hora que estiver sob pressão, saber apresentar o fruto espiritual da paciência, da temperança, do domínio próprio. O crente que vigia deve desenvolver o domínio próprio de seu corpo. Inclusive, no contexto dessa lição, podemos observar a postura confiante, pacífica, observadora que Neemias apresentou, principalmente quando ele estava sob forte pressão. Quando você lê o livro de Neemias, você percebe a sua calma, o seu domínio, a sua capacidade de observação
e a sua natureza investigativa. E isso era muito importante para as tomadas de decisões. Neemias, antes de agir, primeiro, ele procurava verificar a origem das coisas. E para exemplificar aqui, eu vou citar apenas Neemias 4, versículo 12. Assim está escrito: E sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes me disseram: de todos os lugares tornarão subir contra nós. Essa passagem que eu citei aqui fala das informações que chegavam a Neemias, de que os inimigos iriam atacar de todos os lados, enquanto ele estava construindo os muros de Jerusalém. Mas se você for ler todo o capítulo, você verá que Neemias não se preocupou muito, porque essas informações vinham de judeus. Você lendo o capítulo todo, você vai descobrir que eles estavam morando com os inimigos. Esses judeus, que portanto era povo de Deus, mas estava tendo uma postura inadequada, coabitando com os inimigos que planejavam impedir a construção dos muros. Então perceba que ao invés desses judeus estarem com Neemias ajudando na reconstrução, eles estavam morando com os inimigos. E portanto, já dá para perceber algo estranho. Então Neemias fica em paz, fica na dele, como diz o outro, e não vai dar crédito àqueles que falavam, murmuravam e traziam boatos de que ele seria atacado. Com isso, Neemias não se desespera e ele não parou a obra por conta de boatos que vinham de gente suspeita. Da mesma forma, também o crente precisa desenvolver um espírito confiável em Deus, um espírito também investigativo, para não ser pego de surpresa por qualquer vento de doutrina. Hoje em dia, as igrejas estão cheias de charlatões que têm o mesmo objetivo, que é parar a obra do Senhor. O texto diz que esses falsos irmãos trouxeram a mesma notícia para Neemias 10 vezes seguidas, e em nenhuma delas Neemias se deixou abater e se desesperar, porque ele investigou e sabia que eram boatos, além de ele demonstrar fé, confiança em Deus. Portanto, nós como cristãos devemos estar atentos e cautelosos quanto a toda obra de engano que procede de espíritos enganadores. E a lupa, o exame, o teste que nos fará descobrir é você conhecer as Escrituras. É importante você, como cristão, ler a Bíblia, frequentar a escola dominical, porque nesses últimos dias, um dos sinais que antecede a volta de Cristo são a multiplicação de falsos ensinos e de doutrinas de demônios. Veja 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Assim está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Hoje as igrejas estão cheias de novidades litúrgicas, que são verdadeiras doutrinas de demônios. Falsas mensagens, falsos profetas, são movimentos estranhos travestidos de poder pentecostal. E essas coisas são sinais que indicam a volta de Cristo. Inclusive, o sinal que mais vai ocorrer antes da volta de Cristo é o surgimento dos falsos cristãos, que são espíritos enganadores. Estes farão grandes milagres e se apresentarão como sendo enviados de Deus, mas enganarão a muitos, porque são enviados do inimigo. Em Mateus, capítulo 24, no sermão profético, Jesus falou sobre 3 tipos de sinais que antecederão a sua volta. E esses sinais são na política dos gentios, que significa sinais políticos nas nações do mundo, fenômenos na natureza e o surgimento de falsos cristos com falsos ensinos.
Então, desses 3 sinais, os falsos cristos com falsos ensinos, ao longo do capítulo de Mateus, você vai ver que Jesus repete 3 vezes, mais do que todos os outros. E na parábola das 10 virgens, foi justamente por falta de vigilância que 5 ficaram fora. Por isso, são consideradas de virgens loucas. Por que o autor chama de loucas? Porque elas se prepararam a vida inteira, mas no final não deram crédito, relaxaram, caíram em confusão, ficaram dispersas e perderam a vida inteira de virgindade, uma vida inteira de pureza, mas não foi vigilante até o fim. Por isso que eu disse no início da aula que a vigilância é crucial para concluir a carreira cristã. Bem, a nossa lição também fala muito da questão de meia-noite, porque a parábola das 10 virgens fala que à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, né? E foi nessa hora que o esposo apareceu repentinamente. E na lição, o autor associa meia-noite à transição de um dia para o outro. E nesse sentido, ele aplica que espiritualmente, quando a igreja for arrebatada, ela sairá de um mundo em trevas e iniciará um novo tempo de glória e luz na eternidade com Deus. Embora eu concorde com essa aplicação, é importante dizer que no contexto bíblico, a meia-noite não fala de um dia para o outro. Isso porque a Bíblia foi escrita por judeus e, em primeiro momento, para os judeus. Portanto, ela possui um contexto judaico. Com isso, então, é importante dizer que no contexto judaico, a meia-noite não significa passagem de um dia para o outro, porque os judeus não fazem a contagem das horas do dia como aqui no Ocidente. Para o resto do mundo, a contagem do dia tem 24 horas, mas para os judeus, a contagem de dia é de 12 em 12 horas. Ou seja, o dia termina quando o pôr do sol se põe. Depois do pôr do sol, começa a contagem de um novo dia. Você pode perceber isso no relato da criação, no livro de Gênesis, no capítulo 1, a seguir, quando diz o texto lá, Deus criando, realizando a obra da criação. Você vai encontrar passagens como: e foi amanhã e tarde, então o primeiro dia, e manhã e tarde, e segundo dia, e assim sucessivamente. Então, no contexto bíblico, um novo dia não começa depois da meia-noite, mas sim depois do pôr do sol. Mas o que significa meia-noite? Bem, a palavra meia-noite tem a ideia de dividir ou de viver pela metade, ou incompleto. Já a noite é uma palavra que vem do hebraico Laila, e Laila na tradição judaica significa demônio noturno, ou espírito que atormenta na noite, porque de Laila deriva a palavra Lilith, que também significa algo como um ser que atormenta a noite. Por isso que o salmista escreve dizendo que o Senhor nos protegerá de toda peste que anda ao meio-dia e de toda a mortandade que assole à meia-noite. Portanto, na meia-noite, esta aqui a ideia de algo que divide, que atormenta, que traz uma divisão, uma confusão, o momento da luta. Por isso que a parábola das 10 virgens nos fala que só 5 se mantiveram prontas das 10. E somente essas 5 puderam ver o esposo, pois estas 5 restantes haviam vigiado dentro deste período. E elas estavam conservando essas 3 virtudes teologais. Elas tinham fé, elas tinham esperança e elas tinham amor. E as virtudes teologais, como já disse, que é fé, esperança e amor, eu encerro com essa explanação de que se você quiser ver o noivo, se você quiser como igreja ser arrebatada, você precisa conservar
essas três virtudes, que é a fé, a esperança e o amor. E através disso, você produz uma vida de vigilância. Eu encerro com o texto que está em Marcos, no capítulo 13, e o versículo 35. Assim está escrito: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Que Deus em Cristo te abençoe muito e, se Ele permitir, até a próxima aula. Amém.